Bom, boa noite a todos. Então, estamos começando uma live e participo dessa live eu, Durval Luiz de Faria. Eu sou membro do Instituto Junguiano de São Paulo e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no programa de Psicologia Clínica. Núcleo de Estudo Então, a gente Junguiano. vai falar sobre um trabalho que se transformou depois de um livro, um trabalho de mestrado, né? Se transformou num livro sobre o mito de Ulisses. E esse mito foi analisado depois psicologicamente, né? Como uma metáfora, um símbolo do processo de individuação masculino. Então, a gente vai analisar a partir desse enfoque, né? Enfoque da psicologia junguiana. Ah, eu orientei esse trabalho e a Letícia foi quem o realizou, né? Depois a gente organizou o trabalho para se tornar um livro. E, e eu espero que vocês aproveitem. Eu vou fazer como se fosse uma entrevista para a Letícia, né? Para Um, facilitar para mim. sim. E vamos indo, e quando eu posso colocar eventualmente alguma coisa, vocês também vão poder fazer questões, perguntas, né? E podem ser feitas no final ou vocês podem fazer durante, né? Vocês levantam a mão, como nós somos poucos, né? Porque muitas pessoas se inscrevem, mas elas veem a gravação apenas, né? Então, ah, vamos funcionar dessa forma. Então, a minha companheira Letícia Said agora se apresenta para vocês. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aqui essa oportunidade, agradecer ao Jus por estar me recebendo, agradecer ao Durval por, por ter, né, me orientado e ter me permitido, e agora está me concedendo também essa oportunidade de contar um pouquinho desse estudo que foi tão importante para mim, né? Eu sou, eu me formei, a minha graduação foi em psicologia pela PUC, me formei em 2011. é, eu sempre, meu estudo sempre foi voltado para a clínica junguiana e para atender adultos. Então, assim, ao longo de todos os anos, eu sempre foquei muito na individuação, né? Mitologia me interessa desde criança. Então, terminando a graduação, eu fui para a SBPA, eu fui fazer estudo de mitologia grega, eu fui fazer estudo de sonhos, e aí depois eu voltei para a PUC para fazer o mestrado. É, o estudo foi juntando a clínica junguiana com a mitologia grega. Bom, a ideia da mitologia é que dentro da abordagem junguiana, né, a mitologia ela é um pano de fundo, assim, porque a ideia do Jung era e dos junguianos atualmente é que o inconsciente, né, quer dizer, ele divide com a psicanálise a ideia do inconsciente, só que para Jung o inconsciente ele não é apenas um inconsciente individual, né, mas é um inconsciente universal que se manifesta em diferentes culturas, né, e em cada cultura ele se manifesta de uma forma de acordo com as características daquela cultura. Então, os aspectos universais que existem, o Jung chamou de arquétipos, né? Então, o mito que a gente vai ver hoje é o arquétipo, é o mito referente ao arquétipo do herói, né? Esse arquétipo do herói, ele pode ser visto.
como os heróis da civilização, da cultura, e também pode ser visto como um mobilizador da energia heróica em cada um de nós, né? Então, no desenvolvimento, a gente utiliza essa energia heróica, né? Essa que o Jung também chama de libido, né? Que seria a energia psíquica, era uma metáfora, né, da libido, que é diferente da libido freudiana, que é a libido sexual, né, e agressiva, etc. Em Jung você tem a libido como uma energia geral, né, psíquica, que pode ser aplicada, que ela existe para que a gente possa se relacionar, né, com os outros, com a gente mesmo, em vários níveis, né, em vários níveis. Então, a gente vai ver a história de um herói, mas não um herói na primeira metade da vida, né? Porque na primeira metade da vida, Ulisses, depois a Letícia vai falar, ele não é um herói tão importante, né? Participa da Guerra de Troia, etc. Mas quando ele volta para Ítaca, né, que é o local de sua origem, aí nós temos o Ulisses que entra na segunda metade da vida, né? Então, esse Ulisses está relacionado ao homem e aos desafios que ele encontra a partir da segunda metade da vida. O processo de individuação, ele pode ser visto hoje em dia como um processo de desenvolvimento, né? Mas Jung tem um aspecto que ele chama de processo de individuação propriamente dito. Ele fala, segunda metade da vida, quando vamos dizer assim, quando o indivíduo, a energia de guerreira, né, do indivíduo vai arrefecendo e ele passa a ser, então, passa a aplicar a sua libido mais no seu desenvolvimento pessoal, intelectual, espiritual, ele muda a energia dele e muda a direção dessa libido. Por quê? Porque até então ele era o herói que estava subindo uma montanha e via sempre o sol, tal. Então ele estava numa perspectiva de expansão. Quando você chega em cima da montanha e você olha para baixo, você vê o quê? Você vê a finitude, né? Quer dizer, você vê, por exemplo, um jovem. Para o jovem não existe a morte, né? A morte é uma coisa muito distante. E para a pessoa mais idosa, ou que tá, eu chamo de idoso aqui, 40 anos em diante, mas 40 anos não é idoso, não é? Claro. Ele começa a ver e fazer um balanço da sua vida, né? Então, o que a gente vai ver é a história do Ulisses quando ele volta, né, para Ítaca. Não quando ele vai como guerreiro, né? Mas quando ele volta. E a gente relaciona isso com essa volta do homem mais maduro para a sua própria individuação. Então, esse é o sentido da, Então, da nossa live, né? Mas a Letícia vai explicar direitinho, né? eu só vou falar um pouquinho do Ulisses na primeira fase, né? Conforme eu tinha te contado, Durval, porque ele era um herói muito famoso pela astúcia, né? Por ser o mortal mais protegido, que mais tinha recebido proteção de um deus, né? No caso, Atena. E a questão do Ulisses é que ele, ele sempre foi muito orgulhoso dessa astúcia, né? De sempre dar um jeito para sair de tudo, para conseguir tudo que ele queria, né? E aí, o que eu ia falar dele, dessa primeira metade da vida, a gente nunca achou explícito a idade dele, mas conforme a gente foi estudando, a gente acabou é, meio, é, concluindo mais ou menos que quando termina a Guerra de Troia, né, que foi uma disputa que durou 10 anos, ele, quando ele partiu
de Ítaca, ele era um rei jovem, tinha acabado de ter um filho, é, e quando, aí a guerra dura 10 anos, então a gente estabeleceu que a Odisseia, né, o começo da viagem de volta para Ítaca seria simbolicamente o começo do processo dele. Então, porque a gente estabeleceu que ele deveria estar mais ou menos com 30, entre 30 e 40 anos, mais ou menos assim, que é a idade que o Jung ele fala que começa o processo, né? Só que mesmo Ulisses, na minha visão, ele que deu início e fim à Guerra de Troia, porque quando a mão da Sim. Helena foi quando o pai da Helena anunciou que ela estava para casar, né, que a mão dela estava sendo podia ser disputada, começaram a aparecer muitos pretendentes. O Ulisses foi um dos primeiros. Ulisses era famoso por astúcia, sabedoria, é, diplomacia e tudo, mas ele era baixinho e feio. E aí quando começou, ele era rico e tudo, mas quando começou a aparecer um monte de pretendente, ele falou, não vou ganhar isso aí. Aí resolveu retirar a proposta dele. Só que o Ulisses, justamente pela astúcia e tudo, ele nunca saiu perdendo. Então, o que ele fez? Ele falou, bom, eu retiro minha proposta, mas aí ele foi falar com o pai da Helena, né? Porque para falar assim, como é que eu vou sair por cima disso aí? Aí ele falou, ó, Tinder, se você me garantir a mão da Penélope, eu te dou uma ideia para resolver a questão do casamento da Helena. A Penélope é prima da Helena e ela era tão bonita quanto a Helena, só que a beleza dela, a Penélope era mais reservada, a beleza dela ela não era. é, e a Penélope ela era mais contida. Acho que a Helena ela tinha mais uma regência de Afrodite, assim, né? Então ficava muito explícito. A Penélope não. É, e aí, quando o Ulisses ele fala: ó, o código de honra é o seguinte: a Helena escolhe com quem ela vai casar. Porque a questão principal do casamento da Helena era como escolher o marido dela. Porque geralmente quem escolhia era o pai ou o irmão. Só que tinha muita gente. E aí tinha o perigo de a família dela escolher um marido e ela ser raptada. E isso podia ficar acontecendo sucessivamente, né? Então, o Ulisses ele chega e fala assim, ó, Tinder, você me dá a Penélope. E aí a Helena, fica o código de honra que é assim. A Helena, ela escolhe o marido dela, casa com quem ela quiser, e todos os pretendentes iniciais, né, mesmo preteridos, eles ficam comprometidos a honrar a escolha dela. Ou seja, se em algum momento a Helena for raptada, ou né, o caso deles não respeitarem a escolha da Helena a ser raptada por outro homem. Então, todos os pretendentes iniciais, eles vão reunir suas tropas e vão trazer a Helena de volta para o marido dela. Quando A gente tem que situar, né, que a gente está no princípio do patriarcado, né? Então, às vezes, falando esses elementos, parece uma coisa muito antiga, né? isso é a mesma coisa, né? Fora de moda aí que tá mesmo, né? É a mesma coisa quando o Jung ele começa a desenvolver, né, a ideia de ânima e ânimos. Eu lembro que está bem escrito no meu caderno assim. Ele começou a desenvolver esse conceito de acordo com os preconceitos da época dele, né? Exerce a mesma função hoje, mas assim, é, conforme você falou, tem essa característica da época, né? E aí tudo bem. Aí a Helena escolheu Menelau e eles estavam felizes, bem casados há 10 anos. Quando teve. Aí que vão fazer uma pequena divergência, só para explicar. Quando
teve a disputa do Pomo de Ouro. A Tétis foi se casar com um mortal, Peleu, a Tétis é a mãe do Aquiles. E aí todos os deuses foram convidados, foi uma festa muito importante, menos a Eris, que é a deusa da discórdia. Mesmo assim, ela aparece lá na festa. E ela tem a entrada barrada. E aí ela joga uma maçã escrita, a mais bela. E aí, imediatamente, a Hera, a Afrodite e a Atena, elas se julgam é, merecedoras do título. E aí, não tem como resolver, os Zeus manda o Hermes ir atrás do Paris. O Paris, ele era um príncipe troiano, mas por causa de uma profecia de que ele ia pôr fogo em Troia, que ele ia trazer a ruína de Troia, ele foi abandonado, né? Isso também é típico do mito do herói. Aliás, o Paris também é um herói, né? Ele foi criado longe da família, tem é, paternidade, tem descendência real, ele foi criado como uma pessoa humilde, ele foi criado como um camponês. Aí, de repente, o Hermes apareceu lá, falou, ó, o Hermes com a Hera, Afrodite e Atena, falou, ó, qual delas é a mais bela? Aí cada uma oferece um presente para ele, em troca do título. A Hera oferece o poder sobre dois continentes, a Atena oferece sabedoria, a Afrodite oferece a mulher mais bonita do mundo. O Paris escolhe o presente da Afrodite. Aí o primeiro passo da Afrodite é reencaminhar o Paris para o reino. Os pais dele não sabiam que ele estava vivo. Assim que ele chega em Troia, o Príamo dá o direito, o lugar de direito dele, e aí, durante uma viagem diplomática, o Príamo, que é o rei de Troia, né, ele manda o Paris para Esparta, pra, é, junto com Enéas, e aí que ele conhece a Helena. E eles ficam lá, depois de 10 dias, o Menelau ele tem que partir para outra função, para resolver outra questão diplomática. E a Helena fica lá. E é aí que ela cede as influências da Afrodite de vez e vai embora de Esparta com o Paris. É, então é aí que eu ia. Primeiro, minha ideia começa aí. A Guerra de Troia não foi a escolha do Paris, a Guerra de Troia foi o Código de Honra. Porque todo mundo vai para Troia para defender a Helena, para trazer ela de volta, porque eles tinham esse compromisso. Porque a mulher do outro ser raptado é problema do marido. Mas assim que os reis gregos eles têm um compromisso, eles têm que honrar. E assim a Guerra de Troia ela se estende durante 10 anos. E eu acho que isso daí também eu relacionei com a individuação, né? Porque é que nem o Jung fala, o self ele não tem um plano, né? Uma trama que tem que ser seguida, como se fosse tipo uma prova, né? Que tem começo, meio e fim, é assim que você faz. Mas parece que quando Ulisses ele toma, não sei se foi consciente ou não, mas de alguma forma ele percebe, não sei se ele percebeu, mas foi ele que teve a ideia de como invadir Troia, né? O cavalo de madeira é a ideia dele. Da mesma forma que a guerra começou com a ideia dele, a guerra terminou com a ideia dele, né? E outra coisa. Você quer falar alguma coisa, Dudu? Não, não. Não. Pode. Aí, Está outra coisa. colocando vamos dizer assim, vocês observam que esse movimento heróico, né, de guerreiro, é um movimento da primeira metade da vida, né? Mas eu também estou falando porque, né, essa coisa do self, né, que a gente tem que individuar, tem que se tornar a gente mesmo, mas cada um tem seu caminho. Daí, como eu falei, que nem o Jung fala, não tem um processo estabelecido, cada etapa assim, mas o self interfere antes de Eu não começar. sei se todo mundo sabe, né? Não sei se todo mundo é psicólogo, mas Jung entende o ego e a consciência como uma parte
consciente da psique, né? E o self como uma totalidade da psique. Então, que é muitas vezes é inconsciente, né? Então, Isso, vamos dizer assim, a primeira metade da vida, o indivíduo ele se adapta, ele entra na cultura, né? Se adapta, cria uma personalidade consciente, né? E tem a persona, a forma como ele se apresenta, e é uma fase de conquista, né? Uma fase guerreira, em que ele ah, se inicia na vida, né? Então, toda essa parte da juventude é uma parte de conquista do mundo, né? Quando ele chega mais ou menos nos 40 anos, há uma reversão da energia psíquica, e o indivíduo se volta mais para ele mesmo ou para aspectos que ele não desenvolveu, né? Esses aspectos estão no self, na totalidade. Muitas vezes é a hora de você se questionar assim, bom, até agora eu fui assim, vocês devem ter essa experiência, né? Até agora eu fui assim, mas será que eu quero continuar sendo assim? Né? Começa a se questionar. Isso tanto para homens como para mulheres, né? Existe esse isso, questionamento existencial. Então é um movimento do self, né? Da totalidade em direção a uma profundidade que não existia na primeira metade, né? isso. Então, Mas quando eu menciono o código de honra que levou ao cavalo de Troia, né, eu quero dizer que o Jung ele fala, né, que o processo tem início no meio da vida. Mas aí eu entendo o processo como isso que você acabou de falar agora, que você é, o indivíduo ele teve que se adaptar, né? E ele foi desenvolvendo as características dele, de acordo com as tendências naturais, né? Desenvolvendo a persona, que não é a totalidade do ego, foi deixando na sombra o que ele não achava conveniente. Tudo bem. das tendências da cultura, né? Isso, É uma isso, fase adaptativa, que você entra numa cultura e você tem que seguir mais ou menos os trâmites, né? isso. E o É, questionamento dessa cultura de si mesmo, ele vem mais na maturidade, né? Quando a coisa começa a se transformar. Não que o jovem não possa ter um questionamento, não é isso, né? se não tivesse, também não desenvolvia uma persona, por exemplo, né? Claro, claro. Então, mas eu estava querendo dizer assim que o selfie ele está sempre presente, atuante, para ajudar a gente na hora que chegar o momento seguir a direção correta. E aí foi por isso que eu pensei, né, que o código de honra ele acabou sendo uma escolha inconsciente de autossabotagem, mas ao mesmo tempo que a autossabotagem foi que foi proporcionando o desenvolvimento, né? E, enfim, teve o código de honra que levou à guerra, aí o cavalo que encerrou a guerra, e aí a gente estabeleceu, lembra, nós dois, durante o trabalho, que a viagem de retorno para Ítaca era o início da individuação do Ulisses, simbolicamente. O, quando eles partem, o Ulisses, a tropa do Ulisses, ela parte junto com a do Agamemnon. Só que logo no início tem uma borrasca que separa os navios. O E Agamemnon, melhor você colocar quem é o Agamemnon? Memnon é o irmão do Menelau, que é o esposo da Helena. Ah, sim. Tá? É, e aí, logo de cara, tem uma borrasca e eles se separam. E Ulisses, ele não tinha prestado, ele estava com muita pressa de ir embora, ele não tinha prestado honra aos reis a não ser Atena. É um pecadíssimo, né? Porque você entra Aos deuses você quer falar, né? isso, mas especialmente a Poseidon, isso é uma híbris muito, um movimento muito arriscado. Você não pedir licença para fazer uma viagem marítima, né? E Ulisses não fez. E aí, relacionando simbolicamente, a Von Franz fala, né, da imagem da borrasca como uma imagem que aparece geralmente em sonhos,
quando esse início da individuação tem começo, porque é, toda, o Stein fala, né? Toda a ordem estabelecida, tudo que o ego achava que ele controlava até aí, cai por terra. E aí o Von Franz fala desse sentimento de insegurança que esse começo do processo causa, e que geralmente é representado nos sonhos, nos contos, nos mitos, pela borrasca. E, de fato, é uma borrasca que separa as duas frotas, e Ulisses ele fica sozinho com os navios dos homens dele. Mas eles ficam à deriva por vários dias, o vento muito forte, eles não conseguem controlar o mastro. E, e por que que eu escolhi Ulisses como metáfora? Justamente por causa das sutilezas. É só explicando uma coisa, essa imagem da borrasca, né, tem a ver com quando a vida vai indo, né, naturalmente, de repente acontece algo, quer dizer, o indivíduo já tem uma inquietude, né, mas ele começa a sentir ou um conflito interno, uma depressão, a vida não anda mais como era, né? Ele acha que tudo que ele faz é tedioso, ou ocorre uma separação, ou a morte de um filho, né? Acontecem coisas, né, que o fazem questionar o significado da própria existência. Então, essa borrasca, quer dizer assim, é como se você entrasse numa tempestade, né? E para muitas pessoas pode ser ah, uma dessas coisas que eu falei, uma doença, uma separação, a perda de um ente querido, e a partir daí começa a haver um questionamento, né? Então, esse símbolo da borrasca por que que é o início? Porque é o início da viagem, porque é o início da viagem da individuação, que faz você se voltar para si mesmo, né? Então, e que deveria ter feito para ele. E aí, que nem eu falei, eu escolhi o Ulisses como metáfora por causa das sutilezas. Porque pensando assim, como os autores falam, a individuação ela pode começar sem o indivíduo ter noção. Mas aí o Jung fala, mas chega um momento que a pessoa vai ter que tomar consciência, porque senão o processo, eu acho que assim, as consequências, os fatos, né, vão ter que se tornar cada vez mais é, dolorosos para a pessoa enxergar o que está acontecendo. E aí, no Ulisses, eu escolhi as sutilezas, eu vou explicar agora. Por exemplo, uma viagem marítima. É normal dar um vendaval e você separar. Mas a gente já entendeu o significado simbólico disso. O Ulisses, o que a gente estabeleceu como imagens sombrias que ele precisava integrar, principalmente o Polifemo, né? Os companheiros dele que vão morrendo ao longo da viagem, o que vão simbolizando gradualmente a integração dos conteúdos sombrios, e o Poseidon, que é o que atrapalha, que o que mais impõe dificuldades e tentações para Ulisses, né? Quer dizer, aquela energia heróica, ela vai sendo atacada pelos deuses. Isso. Em termos contemporâneos, é como se uma sabedoria maior dentro de nós, né, dentro do self, vai, de certa maneira, sinalizando para o indivíduo para ele cair um pouco na realidade, né? Dessa inflação do ego, dessa megalomania. Por isso que é que nem quando falam, o Poseidon é o grande antagonista do Ulisses. Eu acho que não. É como você falou agora. O Poseidon, ele é um deus. Ele sabe mais do que o Ulisses. Então, eu acho que ele não está se vingando. Eu acho que ele estava mostrando para ele onde é que ele tinha que chegar, né? E conforme ele resistia, porque era muito legal ser o herói famoso que ele era, né? Conforme ele resistia, é que nem Jung fala, vai se intensificando, porque a pessoa tem que ter consciência, porque tem que crescer.
Então, eu não vejo o Poseidon assim como antagonista. Eu acho que o próprio protagonista do Ulisses foi ele mesmo. É, é, então, quando que nem eu voltando lá na questão das sutilezas. Você faz uma viagem marítima, normal, tem uma tempestade separar. Daí eles eram guerreiros voltando da guerra. Eles foram parar na região dos Cíclones e eles assaltaram a cidade. Normal, né? Pensando naquela época, os guerreiros voltando para casa, pararam numa cidade, roubaram as esposas, roubaram os tesouros, mataram as pessoas. Mas depois do primeiro assalto, isso aí eu estou destacando porque é para exemplificar os aspectos sombrios que Ulisses começa a integrar sem ter noção ainda. Depois do primeiro assalto, Ulisses quer ir embora e os companheiros dele não querem. Só que Ulisses é um, os companheiros dele são muitos. Então eles continuam devastando a cidade, até que os habitantes eles preparam um contra-ataque e eles têm que sair fugidos. Qual Aí cidade que é a Letícia? região dos Cícones, os Ísmeros, eu não sei se é a região dos Ísmeros, mas é a cidade, não sei, dos Cícones. E Ah, tá. É Cíclopes, não é? Cícones, ainda é Cícones, não chegou no Ciclope ainda não. Ah, tá. Aí, já morreram alguns nessa fuga. Então, aí que eu comentei, né? Já começou a integração e ele não tá sabendo ainda. Até aí tá sendo uma viagem normal. Vão parar, aí de novo, sem controle, ficam à deriva dos ventos, das ondas, vão parar no país dos lotófagos. Aí três companheiros, eles se viciam na flor do lóto, que faz esquecer a origem, e eles não querem mais seguir viagem. E aí, É uma droga, né? é, é. E aí, aqui eu acho é, duas, uma ambivalência na mudança de atitude do Ulisses. Porque alteração de consciência, continua a se recusar a ver uma coisa que está acontecendo, né? Mas, ao mesmo tempo, Ulisses, ele não diz, ele podia ter largado os três lá, mas ele espera, ele leva eles à força. Então, assim, ao mesmo tempo que ele ainda está resistindo ao que está acontecendo, ele não abriu mão. Aí chega no Ciclopes. Deixa mais clara essa parte que não está muito clara. Ele não abriu mão do quê? É, como eu falei, alteração da consciência, você não tem os conteúdos, você está percebendo que tem conteúdo inconsciente desagradável que você não está a fim de integrar, não está a fim de reconhecer, o que é representado pelos três companheiros dele lá. Lá nessa região, se ele tivesse, tem o que eu considerei uma ambiguidade, é que ele poderia muito bem ter largado os três e ido embora. Mas ele faz questão de levar esses três. E eu acho que quando ele leva esses três, ele começou a integrar uma partezinha dele que quer entrar em contato consigo, mas ainda não tá assim, Mas desses três, o que que tem a ver com o contato consigo? porque a gente tinha considerado os companheiros do Ulisses como conteúdos sombrios. Ah, sim. Tá. Sim, que eles vão atrasando a viagem. Ah, entendi. Mas ele poderia ter largado os três lá. Mas eu acho que isso daí foi um esforço, representa um esforço egóico de falar, não, a sombra não é legal, mas vamos levar junto, vamos tentar lidar.
e ele leva. E aí eles vão parar no Ciclopes. E aí que ele segue o Polifemo. Conta um pouco isso aí. O Eles chegam lá e que são os ciclopes? Cíclopes. Ciclopes, eles não respeitam deuses. Eles não têm medo dos deuses. Eles são gigantes, canibais, só tem um olho. E quando eles chegam lá, o Ulisses, ele entra na caverna uma caverna lá que está aberta e fica esperando o dono da caverna chegar. Enquanto isso, ele e os companheiros dele vão comendo queijo, vão fazendo churrasco com os animais do Ciclope e tal. Aí, quando o Polifemo chega, o Polifemo, o dono da caverna, ele já de cara come dois companheiros dele. E aí Ulisses fala, você não é hospitaleiro, isso é contra os deuses. Aí ele fala, a gente não teme os deuses. E aí Ulisses, ele deixa ele bêbado e cega ele. E aí ele chegou lá com 12 companheiros, o Polifemo come seis. Ulisses dá um jeito de fugir com os outros seis. E eles estão quase chegando no barco, o Polifemo não sabia o nome dele. Estão quase chegando no barco, pronto para ir embora são a salvo, e Ulisses grita quem ele é e fala, ó, para quando perguntarem quem fez isso com você, pode responder que fui eu. E aí o Polifemo ele era filho do Poseidon e ele pede que o pai se vingue dele. E aí, novamente, ele tem a Uma tempestade. híbris, né? Tem uma híbris, né? Porque o que eu pensei, quando ele segue o Polifemo e ele tá indo embora com o colo, ele fica cego de vaidade, ele é tomado por esse aspecto sombrio, né? E ele fala quem ele é. Ele não precisava falar, mas ele teve o ego tomado mesmo. Foi por isso que é Mas uma das. essa vaidade seria a híbris, né? Perante os deuses. Sim, e a ligação literal que eu fiz foi a cegueira, né? Uhum, Porque primeiro teve alteração de consciência lá no Lotov. Depois foi a cegueira literal. Ele podia ter ido embora e ficado tudo bem. Mas ele ainda não estava pronto para abrir mão do herói guerreiro. uhum. Hum, É como o Hollis coloca, né? Que na primeira metade quem vige é o herói guerreiro, né? O homem fica identificado, né, com esse herói. isso. E aí volta naquilo lá que o Jung fala, né? A pessoa, se ela não se diferencia, ela fica completamente vulnerável. E o Ulisses, ele fica vulnerável por muito tempo. Hum, vou seguir. Alguma questão, gente? Estão acompanhando? Querem fazer alguma pergunta? Está indo tudo bem? Podemos continuar? Então, tá bom. Qualquer coisa Saindo, pode interromper, tá bom? saindo dos Ciclopes, eles chegam à ilha do Deus dos Ventos. Eles são super bem recebidos. é, e o Elo, ele, que é o Deus, né? Ele provê transporte, comida, provisão, tudo. E ele guarda num odre todos os ventos rebeldes. Dá Todos. para os ventos rebeldes. Ah, tá. E só deixa solto o Zéfiro, que é o que conduziria os navios a Ítaca. Tá bom.
Aí eles estão quase chegando em Ítaca. Eles ficam acho que uns 10 dias viajando, 10, 18, não lembro. Eles já estavam vendo Ítaca quando Ulisses dorme. Aí quando ele dorme, os companheiros dele vão lá, eles estão achando que o odre está cheio de tesouro e eles abrem. Aí quando eles abrem, todos os ventos rebeldes ficam soltos. E aí o navio fica, né, de novo à deriva e eles voltam para a ilha do Deus do Vento. E aí dessa vez o Deus do Vento expulsa eles. Ele fala: Eu não vou ajudar um mortal que está amaldiçoado pelos deuses. E aí, Quer dizer, ele continua com a Híbris, né? então, aí não, Então, aí foi uma atuação da sombra, porque é quando ele dormiu. uhum. Os companheiros dele desobedecem ele muitas vezes quando ele dorme. Então, é como se ele tivesse inconsciente, daí É invadido pela o sombra, né? inconsciente atua, né? Sombriamente. Isso. É. E aí é rapidinho, que não é tão importante, só é importante porque, enfim, eles vão parar no país de uns gigantes canibais de novo, e, é, enfim, nisso daí, os gigantes eles jogam pedras sobre os barcos, só sobra o barco do Ulisses e a tripulação que está no barco dele. E aí tem o encontro com a Circe, né? E aí, o encontro com a Cícia, ele é intermediado pela ajuda do Hermes, porque ela transforma os homens em porcos, e só que eles mantêm a consciência humana. E aí o Hermes, ele chega e ele, antes do Ulisses, Oi? antes do Ulisses chegar no palácio, porque ele já se veste, já se arma, já com espada, escudo, tudo, para enfrentar a feiticeira. Só que ele não... Aí é um aspecto da ânima, né? Que é um aspecto mais primitivo, assim, porque ela tem conhecimentos que ele não tem, e então ela representa um perigo para ele. Então, se ele for entrar no embate com ela já nessa hora, ele vai perder. E aí entra a ajuda do Hermes como figura de selfie. Ele vem como jovem, e aí, né, a Von Franz, ela fala que o selfie ele pode ser representado tanto por Hermes, por causa da questão de ser guia das almas, da questão do movimento, ele tá e ter a capacidade de ver tudo, tá em todo lugar ao mesmo tempo. E o Hermes ele dá a mole pro Ulisses. Mole é uma planta que ia deixar o Ulisses imune ao feitiço da Circe. E a mole é uma planta extremamente difícil para os mortais arrancarem. Então, quando o Hermes dá a mole para Ulisses e ele fala assim, ó, você vai comer, você vai comer essa planta aqui, quando a Circe tipo, oferecer refeição, você vai comer, ela vai ficar assustada de ver que o feitiço dela não funciona com você. Enfim, resumindo, um relacionamento com a primeira figura de ânima que a gente tem na Odisseia, que Ulisses encontra, o primeiro personagem feminino, começaria uma relação como uma relação negativa, mas pela intervenção do Hermes, ela acaba se tornando positiva. A Circe, ela respeita ele, é, ela devolve os companheiros dele, devolve a forma humana, e depois o Ulisses quer seguir viagem. E aí a Circe
fala para ele que para ele seguir viagem, ele vai ter que se consultar com o Tiresias no Hades. Então a Circe, ela. Tiresias, é bom você explicar, né? Ah, o Tiresias é um adivinho que é o único mortal a quem a Perséfone ela concedeu que ele mantivesse os dons e a consciência, mesmo depois de morto. Perséfone, rainha do Hades, né? E os mortos, eles lá, para eles terem consciência, eles precisam beber o sangue. Mas senão eles não sabem quem eles são. O Tiresias, ele continuava sendo quem ele era, como se estivesse vivo, só que para você falar com ele, você tinha que ir lá, fazer as libações, percorrer todo o caminho, que não era tranquilo. E quando Ulisses ele fala para Circe, né? Fala que quero voltar para casa. Ela fala, ó, você vai ter que ir lá. E aí ela explica exatamente o caminho, quais as libações, como é que ele vai ter que fazer, como é que ele vai manter as almas afastadas, a fim dele consultar o Tiresias. E não li. E aí entra, a gente vê que a ânima, que uma relação de ânima que iniciou negativa, agora ela passou realmente a exercer a função de guia para o interior mais profundo do homem, porque ela ajuda na catábase, que é um motivo, é, A é catarse é a descida, é isso, pro Hades. isso, E psicologicamente seria descida para o inconsciente, o né? eu mais profundo, e isso depende da ajuda da ânima. Sim. E a Circe, que começou com uma relação que ameaçava tirar a consciência do Ulisses, no final ela ajuda ele a ter acesso à sabedoria plena. Porque tem autores que mencionam a descida ao Hades como acesso à sabedoria plena, né? E Aí, aí, às vezes nos sonhos, né? No processo analítico, às vezes aparece o feminino, principalmente se o homem teve um complexo materno negativo, né? Ou algo do feminino negativo, né? Inicialmente as imagens femininas são muito agressivas, né? São muito sem amor, sem afeto, e à medida que a análise prossegue, né, em função da relação analítica, essas imagens vão se suavizando, né? e vão exercendo. Nem sempre é assim, né? Mas vamos dizer assim, esse encontro com a Circe representa aquilo que você falou inicialmente, ao predomínio do negativo, né, do feminino negativo, para depois se transformar no Num, positivo, quando ele tem que se confrontar com a morte, né, com Hades. Então, a morte representando uma transformação, né? Quer dizer, a morte daquele que ele era para uma transformação. então, e aí no Hades também tem outra passagem da morte, tem mais duas passagens importantes. É, falando rapidinho, bom, primeiro, ele conversa com a alma do Agamemnon e com a alma do Aquiles, que foram dois heróis que lutaram com ele em Troia. E, e daí, de acordo com o que as duas almas narram, ele se depara, assim, não tem mais como ficar cego. É a necessidade que ele tem de abandonar esse lado guerreiro, né? Ele, ele tá lá no Hades, ele tá vivo, mas ele vê o arrependimento, né, dos companheiros
E fica muito nítido, tipo, não dá mais para eu carregar esse fardo, né, de quem é Ulisses. E ele encontra com a mãe dele também. E uhum, a mãe dele, ela explica, ela conta para ele que ela morreu de saudades dele. Ela achou que ele tinha morrido porque ele ficou tanto tempo ausente, então ela se afogou. Mas o que eu achei interessante, que eu gosto, que nem eu sempre fico repetindo, eu gosto de sutileza, né? Ela manda ele embora. Ele quer ficar no Hades tentando abraçar ela, conversar com ela, mas ele não consegue abraçar. E aí a gente entende isso simbolicamente, né, como uma dificuldade dele desidealizar essa primeira portadora da imagem da ânima, né? uhum. Ele Mas é está trabalhando ao mesmo tempo o complexo materno, né? isso. Está desidealizando a imagem da mãe, né? Que, de certa maneira, é E aí, interessante, né? Porque eu não lembrava disso, mas achei bem interessante. Quer dizer, ele dialoga, né, com o lado guerreiro dele através dos os dois primeiros, heróis, né? Se arrepende, né, de muita coisa que ele fez na primeira metade da vida, né, como um herói, e muitas vezes se arrepende da híbris, né, do seu orgulho exagerado e, e dessa ligação, né, também com a mãe, né. Eu senti uma compaixão aí, né, quando ele dialoga com a mãe, né? Como se as emoções dele, ele tivesse entrado em contato com as emoções, né? É o que você fala, a questão da ânima, né? Como ela vai trazendo, né, essas emoções fortes que na análise é super importante, né? A análise não é um processo só intelectual, né? Mas é um processo emocional, né? e é um espiral, né? E o Jung, ele fala, né, que a mãe, como primeira portadora da alma, você se desidealizar dela é um negócio tão difícil quanto necessário, né? E Ulisses, ele, a gente vê quando ele tá lá que ele não abre mão disso, porque a mãe dele também achava o máximo, né? Quem ele era, a Sim. astúcia dele e tudo. Mas aí é interessante porque ela manda ele embora. E aí eu acho que ele já tinha falado, né, com os companheiros dele, eu acho que quando ela manda ele embora, acho que alivia um pouco isso. Acho que Uhum, é mais, não mais fácil, mas entende o que eu quero dizer? Vai integrando, assim, as necessidades dele de ir para outro lado, ver outro lado dele. uhum. Enfim, aí ele tem que voltar para Circe, para a ilha da Circe, e aí ela ensina a ele como passar pelas sereias, como passar pela Sila. Você quer falar? E, Eu queria aproveitar e a deixa para fazer uma perguntinha. Se dá para fazer uma analogia, né? Quando a Letícia diz que ele toma consciência que ele precisa abandonar o papel do guerreiro, o lugar desse guerreiro. Me veio muito assim que, né, na nossa vida, quando a gente chega na fase da aposentadoria, se Uhum. também não seria um pouco abandonar esse lado guerreiro. Sim. Quer responder, Letícia? eu acho que é abandonar e eu acho que é ao mesmo tempo integrar de novo, de outro jeito, de um jeito transformado. Porque eu vou falar mais pra frente. A Atena queria que o Ulisses voltasse para casa, mas que ele voltasse transformado. Ele volta um herói, mas ele volta um herói mais, como a gente, vamos usar o termo errado, né? Individuado, porque ninguém individua, mas ele já está mais é, em contato com a totalidade dele, né? Então, assim, até para você, por exemplo, você usou o exemplo da aposentadoria.
para você seguir, primeiro você precisa de uma força heróica para isso. Depois você precisa de outra força heróica para seguir, não? Porque isso é um outro projeto, né? Vamos dizer assim, contemporaneamente, né? Você Porque, acha que não, Durval? não, eu acho que sim, porque eu acho que quando você se aposenta, você tem que viver um tempo em contato com a sua fragilidade, né? Então, não dá mais. Você tem que fazer morrer também uma parte sua, que é aquela pessoa que trabalhava, sei lá, 10 horas por dia, que, né, em relação aos filhos e tudo, para poder ser você de outro jeito, né? É a transformação. Eu acho que tem a ver, sim, meu ponto de vista. São 19 horas. Não dá bola para essa moça aí. Eu programei meu computador de um jeito Bom, errado e às vezes ela aparece. É a minha ânima aqui tecnológica. mas eu vou tentar encerrar, né? A gente já foi até a descida ao Hades. É, aí quando ele volta, para Circe, ela ensina ele a passar pelas sereias, que então assim, fica como a gente tinha comentado, né? É sempre uma espiral. Então a Circe começou com uma ânima negativa, depois virou, né, positiva, mas ainda era no começo foi negativo, foi um aspecto sexual, depois ela exerceu função de guia, aí, aí depois, quando ele volta para Circe, ela ensina ele a passar pelas sereias. Aí volta no estágio, né, primordial de impulso biológico, né, das sereias. Mas ele consegue passar por ali porque ele já tinha integrado aquele aspecto. Por exemplo, a mãe dele. Eu vi o Jung mesmo e outros autores falando na Anticleia como o tema do dragão sempre aparece, né, no mito do herói. Eles falam, da mãe terrível. Porque o dragão geralmente ele habita, são monstros que habitam os oceanos e engolem os homens. Mas o Ulisses ele sobrevive a Sila, que era um monstro marinho, por causa da Circe. E ele sobrevive às sereias por causa da Circe. E ela fala para ele que se ele quisesse ouvir o canto, ele podia, porque ele já, eu entendo por isso que ele já tinha integrado esse aspecto puramente instintivo, né? Tinha já passado pela coisa da mãe, e aí a segunda fase é o instintivo, tanto que ele consegue. É, a questão da sedução do feminino, né? Isso, Em isso, todos os níveis, assim, nível sexual, nível erótico, nível isso. de enredar, né? E a sereia representa exatamente isso, né? E isso também é o que é considerado uma provocação do Poseidon. E, Uhum. e é outra, outra etapa de provocação que ele sobrevive. E daí ele vai das sereias, ele passa por Sila. Que são dois rochedos, né? São dois rochedos. Sila e Caribe são dois rochedos. E. Ah, não. Ele vai pro Hades, aí ele volta para Circe, aí ele passa pelas sereias, aí ele passa por Sila. É, quando Ulisses desceu no Hades para consultar o Tiresias, era para saber o que que ele tinha que fazer para chegar em Ítaca e depois que chegasse em Ítaca. E o Tiresias deixa muito claro que
vai ser muito difícil ele chegar em Ítaca e vai ser muito difícil quando ele estiver lá e depois que ele estiver lá. E mesmo assim ele não desiste. Mas durante esse caminho, ele vai ter que parar na Trinácia, que é a ilha do Deus Hélio. Na? Trinácia. Hum. Então ele volta para, sai do Hades, volta para Circe, passa pelas sereias, passa por Sila e aí ele vai parar na Trinácia. Trinácia é a ilha do Deus Hélio, a ilha do Deus Sol. E o Tiresias deixa muito claro, e a Circe reforça, que ele não pode de jeito nenhum tocar no rebanho do Deus Sol, porque senão eles não vão sobreviver. Aí o que acontece? Chega na Trinácia, aí Ulisses fala, ele conta, reconta as profecias, só que o vento para de soprar e eles ficam presos lá durante um mês. Aí acabam todas as provisões de comida e bebida do navio. Eles tentam caçar, não tem bicho. Tentam pescar, não tem peixe. Aí os caras estão morrendo de fome e Ulisses não quer deixar eles fazerem churrasco lá com o rebanho do Hélio. E aí eles brigam e o Ulisses ele se retira para o interior da ilha para meditar, para pedir orientação dos deuses. Daí é lógico que ele dorme, né? E nisso os companheiros dele fazem churrasco. Aí eles ficam 6 dias se banqueteando com as vacas e os carneiros do deus Hélio. Assim que eles fazem o churrasco, o vento volta a soprar. E aí isso é interpretado como outra integração de conteúdo sombrio. Como assim? Ele sabia que ele não podia fazer, ele pediu ajuda ao self para não fazer, mas ele estava estagnado ali. Então, dormir seria uma defesa dele? Dormir, sempre que ele dorme, é para ele ser tomado. Mas assim, nessa fase eu acho que a diferença é que ele precisava ter integrado esse aspecto que ele sabia que de jeito nenhum, que ele estava rejeitando de qualquer jeito, porque tinham avisado para ele que ia ser fatal para ele. E, mas ele precisou dormir para que os companheiros dele fizessem o banquete com o rebanho, para que o vento voltasse a soprar, porque senão ele ia continuar estagnado ali. Ah, sim. Tanto que Ulisses ele é o único que não come. E quando Ulisses vai partir, o Zeus pede. Ele fala: se você não se vingar desses homens, eu vou brilhar no Hades. Aí o Zeus fala: não dá para ter sol brilhando no Hades, tem que brilhar aqui pra gente. E aí, quando eles estão partindo, ele manda um raio, parte o navio, mata todos os companheiros, só sobra Ulisses. E aí, de novo, ele fica à deriva. E aí ele vê que ele vai ter que passar pelo Caríbides. Ninguém sobrevive a Caríbides. Mas aí ele recebeu a ajuda de Zeus e aí ele passou. E aí ele chegou sozinho na ilha de Calypso. Aí ela recebe ele, cuida dele, se apaixona por ele. Aí ela oferece imortalidade para ele. E ele nunca abre mão de voltar para Ítaca. Só que ele já tá lá há 7 anos. Calypso, né? Calypso. É porque é um dos pontos, lembra? Sim, sim.
Enquanto decida o Hades, encontro com Calypso. Aí a Atena pede para os Zeus mandar o Hermes falar lá com a ninfa Calypso que ele tem que ir para Ítaca. Aí o Hermes vai lá na ilha de Ogígia, né, que é onde mora Calypso. Ele fala, ó, Zeus tá mandando você deixar o Ulisses embora. Aí ela fala, tá, que eu não vou fazer nada. Eu vou dar o material. E aí esse daí é um aspecto que a gente relacionou com a coisa da individuação ser exclusiva, né? Ninguém faz o nosso caminho. O trabalho é nosso. Né? Que o Jung fala. Eu não entendi. Não, é a coisa que o Jung fala, né? A individuação é um trabalho exclusivo. Ninguém vai fazer pela gente. Ah, sim, claro. E aí, nessa parte, a Calypso, ela fica muito brava, porque ela fala, os deuses têm inveja, principalmente quando um imortal se deita com um mortal. Eu não quero que ele vá embora, mas se for vontade de Zeus, eu não posso brigar. Eu forneço material, mas não forneço alimento. E aí ele integra o aspecto romântico da Anima. Como assim? Ela tá apaixonada por ele, ela ofereceu de tudo pra ele, imortalidade, ela queria ficar com ele. Ela não tá satisfeita quando os deuses mandam ela abrir mão dele. Mas ao ela oferecer o que ele precisa para ir embora, é um aspecto romântico que ele não tinha entrado em contato ainda. Teve a mãe que abandonou, né? Aquela primeira imagem, desidealizou. A Circe começou ruim, terminou como guia. As sereias representaram, né, o aspecto perigoso, negativo e instintivo. E aí aqui na Calypso, é a primeira vez que ele tem um contato romântico. Ah, sim. E aí, assim, ele faz a jangada dele e ele vai rumo aos Feácios. E aí o Poseidon vê que ele tá chegando na Feácia, em terra firme. E o pior é que os Feácios, eles são descendentes do Poseidon. E aí o Poseidon briga com os Zeus, né? Ele fala, pô, como é que eu vou ser respeitado pelos imortais se os mortais não estão me respeitando? Como é que faz, né? Mas só para encerrar, né? Porque o tempo tá dando e não é tão importante assim. O rei da Feácia, ele oferece presentes, transporte pro Ulisses até Ítaca e ele finalmente chega em Ítaca. Aí lá ele é recebido pela Atena, sob a imagem de um adolescente. E ele tá atordoado. A Atena envolveu ele sob uma névoa para ele não ser reconhecido, porque em Ítaca tá tendo a situação dos pretendentes, né? Tem um caos. E Os pretendentes da Penélope. isso. E aí ela chega para ele, ele fala, ó, onde que eu tô? Aí ela fala, você tá em Ítaca. E ele sempre desconfiado, tudo, e aí eles discutem um pouco, porque ela fala, eu tô te falando, né? A Atena nunca tinha dado assistência direta para ele, primeira vez que ela entra em contato direto com Ulisses. Isso eu achei muito interessante, porque é o que eu falei lá atrás, que a Atena ela cria ele de volta em Ítaca, mas transformado, não do jeito que ele partiu para a guerra. E aí quando ele chega lá, ela fala, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Mandei seu filho para Esparta, obter notícias de você. Sua mulher tá aqui, tem 108 homens assediando ela.
seus empregados nem todos são fiéis a você. Eu vou deixar você com essa aparência de mendigo para você sondar a situação aqui da sua ilha para ver o que está acontecendo. E não é para você reagir a nenhuma provocação, é para você seguir minha orientação. Se você seguir, vai dar tudo certo. Se não seguir, não sei. E aí a gente vê aí nesses últimos cantos quando se pergunta, né, por que Ulisses se individuou? A gente sabe que a individuação não termina, né? Tanto que quando eu falei lá que o Tiresias dá uma tarefa para ele, como chegar em Ítaca, quando chegar e depois de chegar, depois que ele matasse todos os pretendentes da Penélope, comprovasse a identidade dele para ela, retomasse seu reino, o Tiresias falou que ele tinha a tarefa de se reconciliar com Poseidon. Então ele tinha que viajar para uma terra que não tivesse conhecimento do mar e ele tinha que fincar o remo dele nesse lugar. E aí isso foi interpretado como justamente como um símbolo de que a individuação não termina e que sempre vai ter processo inconsciente a ser elaborado. Mas por quê? O que que o remo significa? É uma nova tarefa? Ele- Oi? Uma nova tarefa? Isso. Depois que ele chegar assim, o Tiresias fala para ele como chegar em Ítaca. Aí ele fala que quando ele chegar em Ítaca, ele vai ter que matar todos os pretendentes da Penélope, ver quem continua fiel a ele, quem não é mais fiel a ele. Aí ele vai provar a identidade dele para a mulher, e depois, quando ele for, ele tem que fincar o remo numa terra que não conheça o mar. E aí, todos os autores que eu vim mencionando isso, eles falam que isso é um símbolo de que a individuação não termina. E, Mas no seu trabalho você coloca a importância da conjunção, né? Quando ele encontra, quando ele encontra com a Penélope, né? E você defende lá que a conjunção com a Penélope representa um aspecto da individuação, né? unificador, isso, né? Porque o Jung fala do símbolo unificador, né? Quando Ulisses ele escolhe a Penélope como esposa, ele escolhe usando a função pensamento e sentimento. Na individuação, a gente tem que integrar os opostos e desenvolver a função inferior. A Penélope, ela já era a função sentimento. Ela nunca hesitou nada, deixar o lar, deixar nada para ir atrás do Ulisses. Ela nunca cogitou ser infiel, mas Ulisses ele não tinha nada disso. E aí Ulisses ele não tinha conseguido voltar para Ítaca sem ter desenvolvido isso, Uhum. né? Então não é o happy ending, né? Não, não tem happy ending. A gente se ferra bastante nesse período, né? Por isso que até quando eu fui estudando, fui falando o processo, não o processo de imitação, eu fui falando, né, o processo que inicial da metanoia, porque o negócio continua, né? Foi assim que eu aprendi, né? Da PUC. Tá certo. A título de curiosidade, né? Eu tive um professor, o professor Sandor, que ele trabalhava com a abordagem junguiana, mas com um trabalho corporal também. E ele era meio espiritualista, assim, então ele falava que a individuação era no mínimo três reencarnações. O mínimo. No mínimo. Ah, é.
Mas era uma brincadeira, né, que ele fazia, assim. Na verdade, é o que você falou, não tem fim, né? Não tem fim, que a gente nunca vai virar Deus, né? Sim. Olha, eu sei que estudando aqui para essa apresentação, eu não sei se foi satisfatório ou não, mas é, eu fui tendo muitos outros insights, eu fui vendo muitas coisas que eu podia ter desenvolvido, mas é como também aprendi lá na PUC. A gente faz o que pode na hora, né? O que Sim. depois vai ampliando depois, a gente vai anotando para pesquisar depois, ué, não tem problema. Não acaba, né? A procura pelo conhecimento. Não. Gente, alguma questão? Aí Algo? eu quero parabenizar a Letícia, porque eu achei a tua apresentação, Letícia, muito rica em detalhes. É, sim. É, já ouviu, assim, já estudei o mito de Ulisses, já fiz várias, passei por eles várias vezes e eu posso te afirmar que eu aprendi bastante contigo. Opa. Jura? Juro, Nossa, muito rica em detalhes. Até gostaria de saber a bibliografia, sabe? Porque, assim, achei interessantíssimo, assim, quais os livros que você se baseou, sabe? Bem rico. tá. É, Obrigada, viu? eu não sei. Eu Não quer deixar o seu e-mail É, para entrar em contato, né? para entrar em contato? Sim. Eu Coloca queria aí dar, na. aproveitando que ainda tem um tempinho, parabéns para a Letícia, a gente foi colega no MIPA e ela sabe que eu tenho uma certa implicância com o Ulisses. Ulisses, você sabe, sempre, né? Mas É, uma coisa que eu gosto dele, nessa que ele é de não abandonar os amigos, né? É, Mas sim. você fala uma coisa de assim, de não abandonar aspectos próprios dos amigos. Achei isso muito interessante, esse olhar de, mas para mim assim, essa lealdade com os amigos que ele sofre, ele chora, ele conta, né? E ele não querer abandonar os amigos, tentar salvar, fazer de tudo para cuidar. E essa interessante essa fala sua de leal, de não de aspecto sombrio dos amigos representando aspectos sombrios e ele não querer soltar, largar, né? Eu achei isso falei, peraí, como é que é isso? Ou essa parte que eu admiro no Ulisses, né? Eu quando, gosto depois que ele vai largar né? Você sabe disso o tempo todo lá, e pensa, ai, né? Mas essa jornada, essa odisseia dele é que tem que melhorar, né? quando eu pensei no Ulisses, né, como metáfora, eu pensei, o Ulisses, ele sempre tentou resolver uma traição com outra traição, com outra traição. É, Mas deu certo. ele teve que trilhar o caminho, né? No fim. Mas parabéns, Letícia. Gostei, adorei te ver Agora aqui. eu lembrei mesmo da gente no intervalo das aulas, e você Cansa total, assim. Eu falava, não, 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 não. é sacana, você falava. Falava, gente, como é que vai à noite entrar, fazer isso? Para mim, essa astúcia, para mim era sempre eu É, falava, não, eu falava, não dá para guerrear de noite, não dá para fazer isso, sabe assim, uma astúcia que eu não gostava, entendeu? Mas é interessante isso. Inclusive, o Brandão, ele fala que várias vezes inclusive isso, ó, imagina com você, ele fala que na Odisseia, o Ulisses não parece um herói tão odioso pra gente. Imagina mas você já achava. Aí ele fala que muitas vezes, em outros mitos, as atitudes do Ulisses beiram a psicopatia. Você tem Sim, né? certeza disso, né? essa é Mas a ótima. gente leu com muito gosto, né? Tanto a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, as discussões, as falas, né? Muito interessante. Mas é um caminho, né? Como o Sandro falava, eu também fui aluna dele em vários momentos.
é esse caminho, né? Como todo mundo fala, é o caminho que, nesta vida, o que que a gente vai fazer, né? É o caminho que é o que é possível, né? Sim. Mas parabéns, Letícia, adorei te ver. Muito obrigada, Tereza, também. Oi, Silvio, quer fazer algum comentário? Bom, do pouco que eu assisti, porque eu estava dando aula, e, mas do pouco que eu assisti, eu gostei muito e quero dar parabéns para a Letícia e para você pelo lançamento do livro. Já fui atrás para ver se dá para adquirir pelo menos agora, e a minha intenção é adquirir e ler. Muito, muito obrigado pela disposição de vocês em compartilhar esse conhecimento com a gente. E o tema é muito importante, principalmente nos dias de hoje. Como é que o homem pode integrar melhor essa masculinidade para diminuir a toxicidade no mundo. E as mulheres também, porque isso não é só dos homens, não, mas É, das mulheres também, né? as heroínas, né? Exatamente. Então, eu quero só cumprimentar e desejar sucesso ao trabalho de vocês e espero em breve ler o livro, acompanhar mais de perto essa história toda. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado, Silvio. E comprem um livro, gente. Fazer a divulgação do livro. Editora Dialética, tá? Mas é isso. Gente, obrigado pela atenção de vocês, viu? Obrigada, Foi bem Obrigada, gostoso Muito estar aqui. obrigada, parabéns, Letícia, parabéns. parabéns, obrigada, Para obrigada. nós. beijos. Parabéns. Tá, um Tudo de beijo para bom. vocês. Tudo de Ó, bom. e Beijo. eu trouxe a Ângela e trouxe outro colega que Oba! estavam, para quem eu estava dando aula lá. Eu cheguei no finalzinho também, porque eu estava na aula do Silvio, caí de paraquedas, mas adorei, porque mitologia grega Ah, o e Maurício também, olha lá. Ah, Maurício Maurício, também. Também grupo trouxe ótimo. ele. Que bom. Parabéns, obrigado. Obrigado pela partilha. Tá Eu, legal. Obrigada. Um abraço, viu, para vocês. muito Tchau, obrigada. tchau, então. Tchau. Tudo de bom. Tchau. Tchau.